Boa noite. Boa noite a todos que estão chegar. Nossa convidada já vai se conectar conosco. Fala, Cibele, E aí, Ale, tudo bem? como é que você tá? Eu tô ótima, graças a Deus. Tá conseguindo me ouvir bem? Eu tô te ouvindo muito bem, te ouvindo muito Ai, bem. que Sabe bom, que que, ótimo. sabe que ouvir a ler é tão. Acho que pela relação que a gente tem, acho que já são aí, sei lá, 15, 14 anos que a gente se conhece, Mais ou a gente menos. tem esse nível de intimidade, mas as últimas lives é só Baraldi, 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 como todo mundo me conhece no mercado, e o Alê é diferente, então fica à vontade. Eu Ah, fico, verdade, puxa. Isso a gente não alinhou antes, hein? não alinhamos, né? Pois é, não alinhamos. Agora eu contei teus segredos, olha aí, ó. Puxa Não, mas vida. você sabe que existe na relação profissional e pessoal, a gente fala muito, né, dessa condição de que no profissional nós temos um posicionamento, ou às vezes até em bate-papos, eu tenho um jeito de ser no profissional, no pessoal eu sou completamente diferente, e meus amigos acabam me colocando muito nessa condição, né, de hoje você está de Baraldi ou você está de Alê, né? Aham, Então, hoje vamos fazer um mix, né? Acho que a gente tá tem essa, certo. essa liberdade para estar um pouco de Alê, um pouco de Baraldi, enfim. Então, mas muito bom estar com você aqui, te recebendo. Obrigado por aceitar meu convite. Dar um boa Obrigada. noite para todo mundo que está se conectando aí, que acho que a gente vai ter um bate-papo hoje um pouco diferente. É isso aí. Você sabe que essa coisa do apelido, né, de chamar as pessoas no diminutivo, é um hábito que eu tenho, que em geral tem que perguntar se a pessoa gosta ou não, né? Mas é um hábito que eu tenho desde sempre, né? É, Me traz a sensação de que cria uma aproximação maior entre as pessoas. Mas a gente tem que perguntar, porque tem gente que não gosta de que o nome não seja o nome completo, enfim. É um cuidado que a gente tem que ter, viu? Mas eu tenho eu sei disso. esse hábito, tu sabe, desde sempre, né? Mas você sabe que essas são até algumas técnicas do comercial que a gente acaba lá atrás aprendendo, né? De que primeiro que eu tenho acho que uma referência ao Baraldi, porque primeiro que quando era antes da gente entrar, fazer uma parte, né? Na época Uhum, de escola, os professores tinham por hábito chamar todos os alunos pelo sobrenome, sim. né? Então não era só eu que era Baraldi, era Buozzi, e assim por diante, eram colegas que a gente tinha. E aquela época foi uma época muito bacana, né? Porque era futebol da escola, então você acabava sendo conhecido e ficou esse nome por muito tempo. E depois que eu comecei minha carreira como profissional, eu me lembro em uma época eu me lembro uma época de começar a vender produto veterinário, né? E Uhum. o diretor da empresa para a qual eu trabalhava, até hoje, por incrível que pareça, eu não sei o nome dele, eu só o conheço por Camurça, e ele falou para mim, poxa, você nunca pensou em usar um sobrenome teu? Ele tem mais força, você cria uma identidade. E eu falei, puxa, não, imagina. Enfim, o tempo passou, e aí quando eu comecei a minha carreira como consultor, isso há 15 anos atrás, eu me lembro que durante o processo de seleção, eu lembro que eu acabei usando um pouquinho esse expediente, né? Ele falou, puxa, acho que eu vou guardar o Alessandro e vou resgatar o Baraldi, porque foi uma fase tão boa da minha vida, e ao mesmo tempo também fica fácil das pessoas lembrarem, e por incrível que pareça, à medida que eu ia visitando clientes e voltava para fazer um follow-up, Sibeli, é a mesma coisa que eu ligasse para você depois de um mês que nós tivéssemos tido o primeiro encontro. Sibeli, Baraldi, aqui da Case e Uhum. tal. E, pô, Baraldi, como vai? E isso foi muito bacana, porque se criou uma identidade de forma muito natural e que não era preciso associar a empresa da qual eu trabalhava e já havia uma identidade, uma Uhum. reciprocidade no contato muito bacana. Então, e a partir daí ficou, já são 15 anos, tanto que muitas vezes já aconteceu de ligarem na BM perguntando por Alessandro e alguém da equipe, não, Alessandro não tem ninguém que trabalha aqui. Tá Olha brincando. só que louco. A gente marca, né, pelo nome, não pela empresa, né? Isso é muito bom. A gente vira a marca registrada. A Fátima Merlin, ela sempre fala isso.
né? Ela foi Fátima da Cantar durante muito tempo e depois ela se tornou Fátima Merlin. Ela não precisa de sobrenome, o sobrenome dela é o próprio sobrenome, né? Então isso é Ah, muito importante, a gente não está vinculado somente à empresa, mas a gente se torna uma marca, né? Profissionalmente falando, a gente se torna uma marca, isso é muito importante também, Baraldi. é, muito bom. Isso aí, Mas muito vamos lá, né? bom. Falar um pouquinho do que a gente tem de proposta para esse nosso bate-papo, falar de liderança, um pouco do processo decisório diante de toda essa crise. Você sabe que eu passei o dia hoje, Cibele, buscando um pouquinho informações e coisas que pudessem trazer um pouquinho de inspiração, né? Porque acho que uma das coisas que está dentro da condição do líder é inspirar, né? E aí eu fui me remeter ao filme do Invictus, Uhum, que conta um pouquinho a história do Nelson Mandela, né? sim. Que é, assim, bárbaro. Tem um trecho do filme também que é muito bacana, no qual ele pergunta para o Matt Damon qual é a filosofia dele de liderança, né? E como é que ele inspira o time dele, como é que ele consegue tirar o melhor do time dele para cada momento, né? Eu queria só, se você me permite, antes da gente começar, e vou te apresentar, mas eu consegui pegar uma matéria hoje bacana de um colunista da MIT, Sloan Management Review Brasil, que ele chama Eric J. McNulty. Ele fala duas coisas que são bem interessantes, né? A primeira é que, embora a crise inicial não possa ser evitada, as crises secundárias derivadas de reações inadequadas o podem. Uhum. Né? E a segunda tem a ver com o entendimento de que cada incidente possui narrativas com vítimas, vilões e heróis, né? Então Sim, achei interessante e bacana concordo dividir com plenamente. quem está nos ouvindo. Agora, Sibeli, você, nesses anos todos, acho que você fez aí uma carreira brilhante como executiva, né? Quando a gente fala entre varejo e bens de consumo, você passou pelos dois lados, né? Muito tempo de Nivea, depois diretora no Walmart, hoje como diretora também no 199. Quer dizer, teve uma experiência que foi muito bacana, que eu me lembro, na condição de poder falar de treinamento, de treinar gente, né? De compartilhar todo esse skill que você tem de liderança, conhecimento adquirido nas duas indústrias. E aí o que eu quero te ouvir muito tem se falado muito na condição do líder de engajar, de inspirar, de ter que conduzir o barco. E aí a dúvida é, e quem que engaja o líder, Sibeli? Quem é que tem feito esse papel? Aonde é que o líder tem conseguido Uhum, buscar ajuda? Porque ele é um ser humano também, sim. né? Uhum. Eu acho que esse é o grande desafio, sabe, Baraldi? Você estava citando o Invictus, quando ele pergunta para o Matt Damon qual é o estilo de liderança dele, o que ele responde é: eu lidero pelo exemplo, né? Lidero pelo exemplo. E eu tive um grande exemplo de liderança, e eu acho que para mim é algo que marca e marcou a minha carreira inteira. Lá na Nicei, há muitos anos atrás, com a Camille Homer, que depois foi minha sócia na Priorize Gestão. Priorize Gestão já existe há 10 anos, a Camille continua tocando lá. E a Camille e eu, na época, éramos gerentes executivas, ela de RH e eu no comercial, e a gente fazia uma festa uma vez por ano, no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. E era uma festa muito bacana, onde todos os líderes da empresa serviam os colaboradores, seja de loja, seja do escritório. Então a gente ficava nas barracas, servindo pastel, servindo chopp, servia todos os colaboradores e as suas famílias para comemorar o Dia do Trabalho. E a Camille quem coordenava todo esse time de pessoas. E num determinado momento da festa deu um baita problema, mas um problema do tamanho do mundo. E aí estávamos todos conectados e a Camille e algumas pessoas que trabalhavam com a Camille começaram apavoradas de um lado para outro, pareciam baratas tontas, e a gente escutou no fone a cabine muito séria dizer assim: meninas, parem agora de correr, respirem fundo, sorriam, andem e façam o que tem que ser feito. Nós temos que transmitir segurança para as pessoas que estão nessa festa. O problema está sendo resolvido. E é isso que basta. Olha só. E ela falou isso sorrindo e andando no meio da multidão, porque eram 3.000 pessoas. E ela falou isso sorrindo. E as meninas dela imediatamente pararam de correr e começaram a andar. E a gente conseguiu resolver o problema, que era um problemaço. E conseguiu se resolver o problema transmitindo toda essa segurança,
né? E aí essa frase que você trouxe no início, né, dos problemas colaterais, os problemas eles têm o tamanho que a gente dá para eles. Eu acho que o grande papel do líder e do líder é conseguir garantir, transmitir essa segurança, é transmitir essa, por mais que esteja o mundo desabando, é conseguir transmitir a sensação de que a gente consegue colocar a bola no chão, né? Parar a bola no meio do campo, colocar no chão e olhar 360 graus para entender para onde que a gente tem que ir, né? E não que sejamos muralhas. Eu acho que nenhum líder precisa passar aquela sensação de que eu sei tudo, eu sou uma muralha, eu aguento qualquer coisa. Porque também é ruim transmitir a sensação de muralha, porque aí você não dá permissão para o teu colaborador, para o teu liderado, demonstrar fragilidade. Isso também não é bom, não cria um ambiente agradável. Então, tá ok os pratinhos caírem, a gente ir para o banheiro chorar de vez em quando. A gente brinca muito lá no Mulheres do Varejo, entre as executivas, que a gente brinca essa semana, quantas vezes você foi para o banheiro chorar? Porque de vez em quando pratinhos caem, a gente vai para o banheiro chorar, retoca a maquiagem e volta firme para dar conta do recado. E de vez em quando a gente olha para a equipe e fala, gente, estou numa encruzilhada, vamos juntos entender como é que a gente consegue resolver esse problema. Né? Eu sei qual é a saída? Não sei, mas vamos sentar, a gente tem essas fontes de informação, a gente tem esse caminho que a gente pode seguir, engaja o time e vai junto, dando a segurança de que a estratégia que está sendo definida em conjunto é a melhor estratégia. E que se der errado a gente está junto, mas se dá certo a gente está junto também. Então eu acho que esse equilíbrio emocional, essa inteligência emocional durante a crise, ela é extremamente importante. E os líderes precisam saber filtrar essa emoção para chegar no time. Né? A gente não pode receber o que vem e trazer para os liderados com a mesma intensidade, porque não precisa de ti. Se tu vai descer com a mesma intensidade que a bomba veio, que a carga veio, não precisa de ninguém aqui. A gente precisa filtrar, né, botar a bola no chão de campo, olha 360 e já manda a bola redonda para o time, já filtrada. Só que fazer esse filtro, cara, exige uma energia emocional e intelectual muito forte. E aí a gente precisa dos escapes, né? Eu tenho os meus. Né, os meus dois grandes pilares aí, um é família, sim, com toda certeza, tenho um marido maravilhoso que a gente conversa sobre tudo, tenho meus filhos, tenho minha mãe, sogra, cunhado, enfim, minha família é enorme, meus irmãos, aliás, eles estão me assistindo, que eu já vi ali a sogra, a família inteira está assistindo, obrigada, gente, a sobrinha, olha só, estão dando audiência. E eu tenho uma pessoa, minha filha está ali também, oi filha. Mas não tem aquela coisa, vou mandar um beijo para você, pro meu pai, para minha mãe e para você, né? Então, mais ou menos assim. E aí, eu tenho um processo estruturado também para me apoiar, com uma coach e psicóloga, eu faço terapia e processo de coach com a Eneida Lugero, que é uma profissional incrível de mercado, que é onde é o meu escape, né? Porque conforme a gente vai avançando na carreira profissional, e principalmente como executiva, você vai tomando algumas verdades de vida, né? E existe um limite ali entre o que é a arrogância, de você dizer, não, eu já sei como isso é feito, vamos por esse caminho e pronto, e o questionamento daquele caminho numa crise como essa. Uma crise como essa questiona todos os nossos preconceitos, toda a nossa experiência. Então, a Eneida, nesse momento, para mim, foi fundamental, porque ela tem um jeito todo dela de fazer a gente refletir com muita simplicidade as nossas verdades, né? Então, é um escape para quando a gente já está sobrecarregado de todas aquelas emoções que a gente está filtrando, mas também é uma forma da gente se olhar e refletir sobre as nossas tomadas de decisões. Então, o líder precisa ter esse escape, né? Seja o tênis, seja o esporte, seja a terapia, seja um grupo de amigos. Ele precisa ter esse escape para conseguir se reenergizar, né? Seja a meditação, se reenergizar e voltar para o ambiente de trabalho e poder transmitir para o time essa energia, né? Eu me lembro de uma colega de trabalho que ela está nos assistindo, inclusive, que a gente brincava assim, de vez em quando eu ligava para ela e dizia assim, tá marchando,
né? Porque ela estava no momento mais difícil, ela passou na minha frente e parecia que estava marchando. E aí já era o nosso código, né? Porque ela era uma pessoa que era vista. Quando a gente se torna líder, as pessoas passam o tempo inteiro nos olhando, né? A gente se torna referência, a gente se torna modelo, como disse o Matt Damon pro... esqueci o nome do ator que você citou. O que fez o papel do Mandela era o... Agora fugiu o nome, já vou lembrar. Ele mesmo, né? Sim. E aí ele, pelo exemplo que a gente lidera, né? Então, tô passando marchando, tô passando a mensagem de que alguma coisa não está indo bem, né? Então, é o tempo inteiro a gente se policiando de que forma, que mensagens a gente está passando, com a mente, com o coração, com a energia e com as palavras, obviamente. Então, acho que esse é o momento que a gente está. A gente está no meio de uma crise, precisa colocar a bola no chão, respirar Sim. fundo, para passar essa segurança para os nossos liderados e receber essa segurança de quem está nos liderando também. Ô, Cibele, agora essa condição do líder, né, na relação com a companhia, com os investidores, com o board, né, a importância que tem da mensagem clara dos dois lados, da relação de confiança que precisa haver nessa mensagem, porque o suporte, por exemplo, dos investidores, de como essa crise vai ser conduzida, também é muito importante para que os investidores estejam ali apoiando, suportando e não saindo, deixando o barco afundar e vice-versa, né? E aí eu também tenho visto muito as companhias e as pessoas dizerem que o posicionamento das empresas hoje são as pessoas. E aí, por você estar muito dentro do Mulheres do Varejo, quer dizer, toda essa rede que você tem de executivas do teu lado, quando a gente fala, por exemplo, dessa condição de a nossa prioridade são pessoas, você tem percebido que a mensagem, muito embora seja clara, ela está condizente com as ações, ou seja, a companhia também está conseguindo comunicar de forma clara essas ações para que exista aí uma coerência no discurso e ação? Qual é teu cenário? Qual é o que você uma consegue boa, contar? cara, uma excelente pergunta, sim, Baraldi, uma excelente pergunta, porque a gente tem conversado com muitas pessoas de mercado, e quando essa crise começou, né, lá na primeira semana de março, que foi quando explodiu, a primeira coisa que a gente fez foi começar a se conectar com todo mundo para entender o que cada um estava tomando de ação. Porque o que é óbvio agora não era óbvio na primeira semana de março. Não era óbvio colocar o álcool gel na entrada dos varejos. Não era óbvio colocar máscara nos funcionários. Nada disso era óbvio, agora é, né? Então a gente conversou muito sobre que cuidados a gente deveria tomar, de que forma a gente deveria cuidar das pessoas. E acho que num primeiro momento se preocupou muito mais com a parte física do que com a parte mental, né? Então a preocupação foi, ok, primeiro passo, vamos proteger dentro das lojas, dentro do ambiente de trabalho. Segundo passo, como é que a gente move para home office, né? Alguns varejistas moveram 2.500 pessoas da noite para o dia para dentro do home office. E o varejo, ele tem ele não tem o hábito, ele não tem a mesma condição que a indústria tem de home office. Não é um hábito, não é o dia a dia do varejo home office. Então foi uma adaptação que a gente teve que fazer da noite para o dia, né? Não tinha estrutura necessária para mover todo mundo para home office da noite para o dia. Então, eu acho que num primeiro momento se preocupou mais com a parte física e menos com a parte emocional. E o que a gente viu foram ondas, né? Numa primeira semana, as pessoas um pouco perdidas, sem saber o que exatamente fazer. Numa segunda semana, um pouco mais estruturadas. E já na terceira semana, não conseguindo dar conta dos pratos. Porque quando você está dentro de casa, você tem várias interferências que você não tinha, né? A gente já não tinha mais as escolas, então nós tínhamos famílias administrando os filhos dentro de casa sem ter ajudante, então revezando para conseguir participar de todas as calls, para conseguir cumprir o horário de trabalho. Você passa a ter um momento em que, quando você sai do escritório, você tem a sensação de que a tua rotina terminou, né? Por mais que os executivos não, né? Isso continua, né? Quem tem cargo de liderança
não tem isso. Mas de uma maneira geral, você se sente um pouco desconectada, acabou o dia, né? Não tem obrigação, estou conectada, é como se eu estivesse fazendo algo a mais. E quando você está home office, não existe essa desconexão, você passa a estar 24 horas conectado. Então, se cuidou menos da parte emocional. E o que a gente viu em vários pilotos que a gente fez, em um piloto específico que a gente fez no Mulheres do Varejo, deixando as mulheres falarem sobre como elas estavam se sentindo, foi exatamente isso. Foi o quanto elas estavam se sentindo sobrecarregadas, sobre as descobertas, né? Sobre o quanto elas tiveram que se colocar frente a frente com situações que elas não vivenciavam antes. Vou te dar um exemplo. Nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo com uma das executivas, ela disse assim: Sibeli, eu descobri que eu precisava comprar pano de chão para minha casa. Minha ajudante vivia me pedindo para comprar pano de chão e eu não comprava, porque eu achava que ela gastava muito pano de chão, né? E aí eu brinquei com ela: puxa, obrigada pela dica, semana que vem eu vou anunciar pano de chão. Liguei para o meu comprador e falei: cara, corre atrás de pano de chão, vamos negociar e anunciar, porque vai vender pano de chão. E a gente vendeu pano de chão pra caramba. Então, e descobertas interiores que surgiram nessa conversa, que elas dividiram com a gente, de como lidar com esse dia a dia e como elas se sentiram aliviadas de ver que todo mundo estava deixando pratinhos caírem, que ninguém era super heroína, que ninguém era super mulher. Algumas tinham o apoio de companheiros, outras não. E aí quando a gente volta isso para a empresa, né, como é que as empresas estavam apoiando? É difícil o Baraldi dizer que existia um padrão, né? Acho que as multinacionais elas estavam um pouco mais preparadas, porque elas conseguiram se conectar com as suas filiais ou matrizes fora do Brasil, que já estavam num momento à frente da pandemia. Então, eles conseguiram entender o que estava acontecendo lá fora. Então, a PepsiCo é um grande exemplo disso. Eles se prepararam muito bem, antecipadamente, compraram os equipamentos de EPI, eles têm uma galera enorme de promotores na rua e eles conseguiram proteger, né, esse time que está na rua, que está garantindo abastecimento das lojas. Fez um trabalho incrível com o time do escritório. Mas por quê? Porque eles ficaram em contato constantemente, né, com a área internacional e conseguiram se antecipar. Então, acho que as multinacionais que se aproveitaram da experiência externa e anteciparam, elas tiveram um pouco mais de sucesso em relação aos colaboradores. Sem dúvida. As empresas brasileiras sofreram um pouco mais porque não sabiam muito bem como lidar com isso, e acho que o emocional foi ficando por último. A gente acabou tendo que se virar um pouquinho cada um do seu jeito, e acho que agora as empresas estão começando a trazer algumas soluções para a questão emocional dos colaboradores. Porque agora a gente está no pico dessa questão, né? A gente tem conversado com alguns psicólogos, alguns terapeutas, e eles estão trazendo que agora está no pico dessa emoção, dessa questão de estar em casa, de estar enfrentando desafios dentro de casa que antes não tinham. Um deles que eu queria trazer, que fica um pouco fora do nosso bate-papo, mas eu acho super relevante, é ver que a violência doméstica aumentou. Né? E aumentou muito. Né? A André vai comentar, que vem, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Isso. Então não vou entrar no tema da Andréia, depois ela capricha nesse tema. Não dá para fazer spoiler, né? Não vou fazer spoiler, não vou estragar. Né? Eu acho que o conceito de liderança situacional, né, que nasceu aí na década de 70, está sendo bastante revisado, né, nesse momento, né, Sibeli? A gente... eu também fui atrás um pouquinho, pesquisar um pouco. A gente vê 3 perfis nessa condição de liderança situacional que tem aparecido bastante, né? Ou não, mas se fala bastante na revisão desse conceito, né? Aqueles líderes brilhantes que na época de abundância, ou seja, céu de brigadeiro, fica fácil, fica mais perceptível a tua gestão, né? Você não tem nenhuma crise para lidar. Ao mesmo tempo, você tem o perfil daquele líder centralizador, que é o cara que leva porrada de todo lado, mas é o cara que, nesse momento, me parece que tem sido a posição que tem conseguido tomar decisões mais duras e se posicionar. E aquele que na contramão, aqueles líderes que eram participativos,
que acabavam tendo aí uma grande influência, e ao mesmo tempo agora, nesse momento, a gente não ouve falar muito nessas lideranças, né? Não tem tido um posicionamento participativo, ativo, ou seja, está todo mundo um pouquinho de fora, né? Eu acho que a gente está num momento, Baraldi, crise não. É difícil falar da liderança participativa quando está pegando fogo, né? O prédio está pegando fogo, você não pode dizer assim, o que você acha? Quem que apaga esse fogo aqui? Quem que quebra aquela porta? Não dá. Né? Tá pegando fogo, você diz, você vai por aqui, você vai por ali, você vai. Aí a hora que o fogo está controlado, aí a gente consegue dizer, gente, então agora que já está controlado e a bola está no chão, o que mais a gente pode fazer para reconstruir esse prédio que a gente já conseguiu abrandar o fogo, ou o fogo já está sob controle, e agora... Então, acho que você trouxe bem essa questão da liderança situacional, que é conseguir, liderar neste momento, colocando a bola no chão de novo, dizendo, gente, isso é o que a gente precisa fazer agora. E eu acho que essa foi uma grande ansiedade no início da crise, porque nenhuma alta liderança sabia exatamente para onde ir. Porque a gente não tinha ideia de cada decisão, qual era a consequência que isso traria. Eu vou te trazer um exemplo simples, né? Então, na primeira semana em que a gente teve o fechamento das lojas, né? A gente teve o fechamento de diversas lojas. Como é que as lojas que fecharam deveriam se posicionar do ponto de vista de comunicação de marketing? Como é que esse consumidor estava afetado? Qual era o tipo de produto que a gente deveria anunciar? A gente deveria anunciar, a gente estava às vésperas de Páscoa. Eu estava com a campanha de Páscoa pronta para soltar. Né? A minha decisão foi segurar, não vamos falar de Páscoa. Vamos deixar sem nada de anúncio, a gente passou uma semana sem anunciar nada, né? Isso tem impactos, né? Se naquele dia essa foi a melhor decisão ou não, não sei, não tenho como saber. Só tenho como saber se eu tivesse colocado o anúncio de Páscoa e depois descoberto o que aconteceu. Eu vi o que aconteceu com alguns concorrentes que colocaram anúncio de Páscoa e não foram bem recebidos. Mas o meu consumidor, eu não sei como ele receberia se eu tivesse colocado anúncio de Páscoa. Mas foi uma decisão muito... assim, difícil também de tomar. Difícil, né? Porque a decisão foi, pode ser que eu perca vendas, porque eu entendo que se eu colocar Páscoa nesse momento que está todo mundo falando de pandemia, não vai soar bem. Mas foi uma decisão muito mais intuitiva do que baseada em fatos, dados ou em situação que tenha acontecido em outro país. Porque nenhum outro país viveu a pandemia na época de Páscoa. Então não tinha benchmark. Né? E eu acho que essa pressão, eu estou trazendo um exemplo simples, porque eu não posso trazer exemplos mais complexos, porque senão eu exponho e não posso, mas esse tipo de decisão, quando a gente está numa crise como essa, nunca vivida antes, é difícil você conseguir conectar. Vou te trazer um outro exemplo. Em janeiro, eu olhei para o meu time de compras e falei, galera, vamos comprar álcool gel, vai vender álcool gel. Então vamos dar uma olhada no nosso estoque de álcool gel. Só que a gente estava entre a negociação da Páscoa e o álcool gel. Era importante, mas não era prioridade. E aí o que aconteceu? Não compramos, não reforçamos o estoque naquele momento, porque a gente estava focado na negociação de Páscoa. Né? Se você perguntar do nosso planejamento estratégico, está escrito lá nas ameaças, em dezembro de 2019, ameaças externas. Covid, está lá no nosso planejamento estratégico, como importante, mas não como urgente. Então, tomar decisões quando uma crise explode e ela nunca foi vista, é muito difícil, porque você tem um monte de informações, né? Se a gente analisar, a gente tem um mercado repleto de informações. Eu estou em vários grupos de varejo, eu recebo pesquisa e informação o tempo inteiro, não dá tempo de você ler essa quantidade de informação. E a grande pergunta é, qual é a informação que eu utilizo para poder tomar aquela decisão? Né? Então, essa é uma pergunta que eu ia te fazer, desculpa só te cortar. A gente tem falado de
de uma quantidade de informações que dá para se dizer que ela é ilimitada, né? Sim. Desinformação, fala-se bastante também o quanto essas informações às vezes são insuficientes, e você já está trazendo alguns exemplos, mas qual é teu ponto em relação a isso? Quer dizer, nesse momento para tomar decisão, o que se tem disponível acaba sendo suficiente ou não para de fato você conseguir tomar uma decisão? Na verdade, o que tem disponível é surreal, né, Baraldi? Porque você tem muita informação, né? O que eu tenho feito, né, é selecionar as informações que são relevantes para aquela tomada de decisão. Porque, como a gente tem muita informação disponível, é muito fácil você perder o foco, né? É igual quando você entra num site na internet que ele vai te levando para outro, para outro, para outro. Quando você vê, você não lembra mais onde é que você estava, o que você estava buscando. Então, o que eu tenho feito é focar no problema, qual é o problema que eu quero resolver. E eu sempre penso em 3 pilares: pessoas, processos e sistemas. Né? Então, os problemas eles têm a ver com problemas, processos e sistemas. E eu tenho o hábito de não procurar culpados. Eu procuro saber qual é o problema em si. Porque mesmo que o problema tenha sido uma tomada de decisão errada por uma pessoa, se a pessoa tomou a decisão errada é porque o processo decisório está com problema. Ou porque eu, como líder, deleguei para uma pessoa que não estava preparada emocionalmente ou tecnicamente para tomar aquela decisão. Né? Então, pessoas, processos e sistemas. Onde é que está o problema? Problema identificado. Então, quais são as informações que eu preciso para conseguir endereçar aquele problema? E aí eu vou capturar somente aquelas informações necessárias para me dar subsídio para a tomada daquela decisão. Então, vou trazer um exemplo concreto. A gente precisa decidir nesse momento, aliás, já passou, a gente já decidiu, quanto a gente vai comprar para o Natal. Porque a hora de comprar Natal é agora. O varejo está comprando Natal nesse momento. Na verdade, o que vem da China, o pedido já estava colocado lá atrás. Essa decisão para vocês do varejo, ela é considerada uma decisão de curto prazo ou de longo prazo? A decisão de Natal é de médio prazo, porque a gente vai decidir para o Médio. final do ano. Eu sempre brinco assim, né? A indústria, o curto prazo é 1 ano, o médio prazo, né, 2 anos, o longo prazo é 5 anos. Sim. O varejo, né, o curto prazo é essa semana, o médio prazo é o trimestre e o longo prazo é no máximo o ano, né? Porque o varejo tem uma dinâmica muito, muito acelerada. Então a gente tem que decidir hoje. E aí, como vai ser o Natal? O que o consumidor vai comprar? A Fátima Merlin estava aí falando pra gente sobre Natal, né? O que o consumidor vai comprar no Natal? E eu preciso agora começar a pensar na Páscoa do ano que vem. Eu preciso começar a pensar em Réveillon, né, que é o meu longo prazo. Preciso começar a pensar nas sazonalidades do ano que vem. Que tipo de informações eu vou obter, né, que vão me dar subsídio para a tomada de decisões. Então, primeiro... Mas essa decisão em específico, se você não tomar ela agora, você não consegue daqui 2 meses refazer teu planejamento para falar, vou comprar Natal, por exemplo? Eu posso, sim, mas posso pagar mais caro, posso pagar mais barato, porque não tem um efeito aí importante de mercado. Posso não ter produto para comprar, porque Claro. tem coisas que se fosse da China eu já tinha que ter comprado, porque senão não dá tempo de chegar. Né? Se é no mercado nacional, eu tenho que comprar no máximo daqui 1 mês. E se não comprar, e mesmo assim tem risco. Então, como é que a gente faz para tomar decisão? Primeiro, fontes seguras, porque a gente está recebendo muita informação que não é de fonte segura. Então, a primeira coisa é ter certeza de que as informações que nós estamos recebendo, elas vêm de fonte segura. Segundo ponto, olhar suas informações internas, ter certeza de que você está calçando os sapatos do seu shopper, e a única forma de você calçar o sapato do shopper é ir para a loja e entender o que ele está pensando, né? E eu sei que falar ir para a loja, pô, a gente tem que ficar em casa, né? É o momento de se proteger e de ficar em casa, mas nós varejistas não tem jeito, a gente está na linha de frente. E o time de operações está lá em contato com o cliente. Então, falar
com esse time de operações para entender o que esse cliente está dizendo, o que ele precisa, o que ele quer, né? Para a gente ter certeza de como é que está isso. Ficar atento às informações que vêm de mercado. Esses dias passou um moço aqui na frente de casa que vende material de limpeza. E aí ele disse assim para mim, pô, eu parei ele para perguntar o que ele estava vendendo, como é que estava. Ele falou, pô, Sibeli, tá feio, ninguém mais está pagando em dinheiro. As pessoas só estão usando o cartão de crédito. E ele vende nos bairros, vende em vários bairros aqui da cidade onde eu moro em Jundiaí. Então eu já fiquei atenta, as pessoas estão pagando só com cartão de crédito. E ele disse que 90% dos pagamentos dele antes eram feitos com dinheiro. E agora 90% está em cartão de crédito. É uma pessoa só, mas já é uma... Opa, deixa eu ficar atenta para ver... Deixa eu dar uma olhada como é que estão as nossas formas de pagamento. Será que a gente está tendo impacto no meio de pagamento? Como é que isso está me afetando? Então, tá atento a essas informações. E um outro ponto que é muito importante é network. É você conversar com as pessoas para entender do teu segmento e de outros segmentos, para entender o que elas estão fazendo ou como elas estão olhando, porque às vezes você está olhando para o mesmo lugar, mas as pessoas têm visões diferentes. E eu acho que a Vanessa Sandrini fez uma coisa muito legal lá no Rondelli. Ela contratou um time chamado Consiglio 360, que é um time de especialistas de varejo. E ela colocou as pessoas lá para, enfim, fez um workshop de quase uma semana com esses especialistas, porque para falar de vários temas, comercial, financeiro, RH, enfim, de vários escopos da empresa, para que esses especialistas trouxessem uma visão de fora, de médio e longo prazo. Por quê? O que aconteceu nessa crise, Baraldi? A gente parou o planejamento estratégico, parou tudo que a gente estava pensando. Eu tinha pesquisa de shopper na rua, eu tinha um monte de coisa na rua, a gente parou tudo, eu e todos os varejistas, a gente parou tudo para quê? Para focar na crise, para olhar para o curtíssimo prazo. E aí eu e todos os outros e a indústria, a gente parou de fazer o planejamento estratégico e ficou 100% do time focado na crise, no curtíssimo prazo. O que a gente precisa fazer agora é voltar a olhar para o longo prazo. O que vai ser o novo normal? Né? Como é que a gente vai lidar com o pós-Covid? Porque assim como a gente não se preparou para o Covid, antes do Covid, podia ter feito, porque a gente tinha experiência lá fora, a gente podia ter se preparado antes e não olhou, porque a gente estava focado no curtíssimo prazo. Como é que a gente se prepara para o pós? Então agora a gente vai ter que estar com um olhar no curtíssimo prazo, apagando os pequenos incêndios que ainda vão surgindo, mas a gente já tem que olhar para o pós-Covid. A Vanessa chamou esse time para fazer o replanning de todo o planejamento estratégico dela para os próximos 2 anos. Né? E esse time já está indo para outros varejistas para dar esse suporte. A Fátima Merlin criou o grupo chamado Shoppercracia, que é para todo mundo estar lá falando do shopper, para a gente entender que tipo de mix, que tipo de produto que a gente vai estar trabalhando no pós-Covid, né? E o principal, Baraldi, eu acho que uma coisa que surgiu muito bacana dessa crise, porque a crise tem aprendizados positivos, é a colaboração. Eu acho que uma coisa que eu conversei muito com os fornecedores no início da crise, e essa foi a minha postura, foi dizer assim, galera, esse é um momento nunca vivido por nenhum de nós. A gente precisa ser colaborativo. Não dá para colocar carta na manga nesse momento. Não tem jeito de ir para a sala de negociação com cartas na manga. A gente precisa ser extremamente transparente, dizer quais são as nossas dificuldades, mostrar onde é que a gente precisa de ajuda. E quanto mais colaborativo nós formos, mais rápido a gente sai dessa crise. E isso funcionou super bem. Né? A gente conseguiu assim, trazer os fornecedores com a gente de uma forma muito positiva. E conversando com outros varejistas, conversando com indústrias, quase que diariamente, para entender o cenário que eles estavam vendo e tentando antecipar aí algumas coisas que a gente podia fazer. Então, eu acho que essa sensação de colaboração, né, de dizer, se a gente for juntos, a gente vai conseguir passar por essa muito mais rápido. Não sei se você sentiu isso com os teus clientes, até queria ouvir. Agora eu vou devolver a bola. Como é que você viu isso nos teus clientes? Você sentiu essa coisa da colaboração aumentando também? Bastante, né? A gente tem tido um posicionamento um pouco diferente, né? Não ter uma preocupação agora de só vender, né, Sibeli? Acho que a gente tem
se preocupado muito em tentar ajudar o cliente do outro lado, como poder ajudá-lo, ou se colocar muito à disposição, que tipo de ajuda eu posso te dar dentro do expertise que eu tenho. Né? O expertise não entra muitas vezes só na condição de recrutar, selecionar executivos, ou entra numa condição de ajudar em duas frentes. A primeira, também num trabalho de coaching que a gente faz, mas também num trabalho daquele profissional que vem ou já está passando. Acho que conversando com a Fátima, a gente falou o quanto da quantidade de currículos que eles já têm, que vocês têm recebido lá no Mulheres do Varejo, que já são de executivas de excelentíssimo nível, que já estão no mercado e vão precisar desse processo. Então, acho que esse trabalho agora é muito de parceria no sentido, deixa eu te ajudar, vamos trabalhar junto. Eu acho que essa condição de parceria hoje tem sido muito bem vista e muito bem aceita também pelo outro lado. Né? Eu acho que isso a gente tem feito bastante, não só a gente, acho que todas quer dizer, uma boa parte das consultorias hoje tem se posicionado dessa forma. Né? Eu até queria te perguntar um pouco isso. Quando a gente fala de consultorias, aí pensando em informação, aquilo que é extraído do PDV, né, que seja o varejo ou a indústria, usa muito para estratégia, para tomada de decisão, como é que você vê a condição desse fornecedor hoje, Sibeli? Ela passa a ter um critério de essencialidade, principalmente para a indústria, nesse momento, ou dentro de uma linha de corte de budget, puxa, agora a gente não precisa mais, vamos deixar num segundo momento, a gente precisa vender, vamos deixar essa informação, ela não passa a ter tanta relevância como tinha antes. Qual é a tua visão? Eu acho que depende muito da maturidade do varejo. Baralho, não dá para generalizar, né? Eu acho que alguns varejistas eles estão focados na venda dos produtos essenciais e entendendo que esse é o momento de fazer o básico, focar no ponto de venda, focar nas negociações com os fornecedores para garantir boas margens, garantir um preço competitivo e garantir que a gente vai conseguir fazer uma retomada o mais rápido possível. Mas vejo também varejistas buscando profissionais de mercado com experiência 360, né, para conseguir entender como se posicionar. Mas muito ligada à maturidade do varejista. Então, varejistas com uma maturidade de mercado mais avançada, eles estão buscando esse tipo de parceria. Né? Varejistas que conseguem ter um olhar mais de médio prazo estão buscando esse tipo de parceria com consultores especializados. Não vejo neste momento que a maioria dos varejistas esteja vendo isso como essencial, neste momento. Mas eu acho que já tem um despertar. Eu tenho recebido, no início na segunda semana de março, como eu fui consultora, né, durante muitos anos, tive com a XL, né, você conheceu o Nuno lá com a gente, e aí a gente tinha alguns clientes e vários varejistas, e alguns varejistas me ligaram na segunda semana de março para perguntar, e aí, Sibeli, o que a gente faz? Né? Então, teve uma questão assim mais colaborativa. Mas esse é um momento em que os varejistas deveriam se preparar para esse momento pós-Covid, porque mudou tudo no planejamento estratégico. E se não se preparar para o momento pós-Covid, essa retomada vai ser muito lenta. Né? Vou dar um exemplo, as lojas começam a reabrir aqui em São Paulo, se tudo der certo, dia 11 de maio. Como é que vai ser essa abertura? Né? O quão preparadas as lojas estão para reabrir? Como é que vai ser a entrada de clientes nessas lojas? Né? Que tipo de produto a gente vai vender? Como é que vai ser o Dia das Crianças, que está mais perto do que o Natal? Como é que vai ser a retomada da economia? Como é que vão ser as formas de pagamento? Como é que isso vai impactar no teu fluxo de caixa? Então, tem uma série de fatores, né? Como é que as políticas de governo vão impactar nas tuas decisões de negócio, de gestão? Né? Porque eu estou acabando trazendo muito mais pontos comerciais por ser da área comercial, mas quando a gente olha para a empresa, a gente tem que olhar 360. Né? Como é que vai ser o retorno do home office para dentro dos escritórios? As pessoas vão voltar transformadas.
As pessoas que saíram de dentro do escritório, elas vão voltar de outro jeito. Como é que Não tem nós, dúvida. líderes, vamos lidar com essas pessoas? Eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu saía de casa às 6 da manhã todos os dias e voltava para casa todos os dias em torno de 9, 9h30 da noite. Eu tinha um convívio muito restrito, em termos de tempo, com a minha família. Era mais no final de semana. Hoje eu tenho um convívio, estou aqui todos os dias, dentro de casa, no home office. E eu tenho 3 filhos e o meu menor tem 4 anos, o Miguel. E o Miguel, cada vez que era para arrumar os brinquedos, era um parto. Odiava arrumar os brinquedos, dizia, filho, vamos arrumar os brinquedos. Ele fazia um escândalo. Não, não quero, eu gosto dos meus brinquedos bagunçados, eu gosto dos meus brinquedos bagunçados. E aí, como eu estou convivendo mais tempo com ele, né? Ao invés de dizer, Miguel, vou contar até 3 e quero os brinquedos arrumados, eu disse, filho, por que você não gosta dos brinquedos arrumados? Por que você quer seus brinquedos bagunçados? E ele olhou para mim e disse, mamãe, brinquedos bagunçados me deixam feliz. E eu perguntei, por que você se no caos, né? sente feliz com os brinquedos bagunçados? Porque quando eu arrumo meus brinquedos, eu já não posso mais brincar com eles. Que legal. Então o problema não era arrumar os brinquedos, é que arrumar os brinquedos significava que a brincadeira acabava. É a condição de limite que é imposto para ele, né? Exato. Então eu disse para ele, filho, tudo bem, vamos combinar o seguinte, a gente brinca mais 10 minutos, depois você guarda seus brinquedos e amanhã a gente começa de novo. Amanhã você vai poder brincar novamente. E aí ele foi lá e arrumou os brinquedos. E trazendo isso para dentro da corporação, trazendo isso para dentro da empresa, quantas vezes nós dissemos para os nossos liderados, vão por esse caminho, pronto e acabou? E no momento em que você deveria perguntar, e a pessoa batia o pé e dizia, não, não vou, ou não, não quero, né? Porque eu gosto de trabalhar com gente de opinião, né? Então, em geral, as pessoas que trabalham comigo, elas colocam a opinião delas, elas discordam, e eu gosto muito disso, porque isso ajuda a gente a refletir e ter certeza das nossas tomadas de decisão. E às vezes a gente diz, não, é isso, pronto, vai, 1, 2, 3, né? Vou contar até 3. E às vezes tudo que as pessoas precisam é ser ouvidas. Dizer, tá, mas por quê? Os 5 porquês, né? Você pergunta 5 vezes por quê para poder entender o porquê. E eu acho, assim, eu tenho um sentimento de que quando essas pessoas, esses profissionais, se tornarem para dentro do escritório, vai ser outro tipo de ser humano que vai estar dentro do escritório. Como esses líderes, essa alta liderança, vai conseguir atuar com esse novo ser humano que vai estar dentro do escritório. Esse ser humano que vai estar transformado, que se autoconheceu, que teve um convívio maior com a família, que passou um mês sem ter que enfrentar trânsito. A gente espera que o líder também tenha passado pelo mesmo processo, né, Si? Porque aí acho que cria um rapport de forma mais natural, né? E aí acho que esse tema é muito bacana, porque se o Rogério Scher, que é meu amigo, meu mestre, acho que você conhece ele, é meu inspirador, inclusive, para o trabalho que eu tenho feito aqui no Digital, estiver nos acompanhando, a gente vai falar que acho que é um pouquinho de engajamento, né? Acho que falar um pouquinho das experiências de como engajar hoje. Eu busquei uma pesquisa de uma profissional que ela chama Lucy English, ela é vice-presidente de pesquisa e ciência da Mi Equilibrium, é uma empresa especializada em resiliência para trabalhadores, Cibele. E a pesquisa aponta, e olha que interessante isso, e a dificuldade talvez que isso gere, e eu tenho falado muito isso até no início do meu trabalho, o propósito de tudo isso era a gente trabalhar muito o inconsciente coletivo, a importância que tem o inconsciente coletivo por trás disso, aliás. E a pesquisa mostra que aproximadamente 50 pessoas, e acho que até uma pergunta, pessoal, para quem está nos ouvindo, poder dividir um pouco a opinião de vocês aí nas perguntas, fiquem à vontade, acho que é um tema que é polêmico, mas enfim, 50% das pessoas pesquisadas, elas têm um posicionamento negativista, e que numa crise, elas só funcionam à base do medo, né? E que contribuem com uma energia negativa, proliferando todo esse cenário apocalíptico
e não facilitando com que as coisas possam caminhar para o melhor. Né? Então, é interessante isso, porque se você tem, de fato, uma pesquisa que aponta essa negatividade desse tamanho, imagina a dificuldade que você tem para engajar. Né? Como é que o teu discurso, por mais positivo que ele seja, você vai conseguir fazer esse engajamento, e aí, não sei o quanto é possível trazer, Cibele, exemplos de engajamentos que a gente tem que possam mostrar e até relatar um pouco essa dificuldade que é no dia a dia, na prática, inspirar pessoas, né? Que é um pouco do que o filme do Invictus traz bastante, né? Fala-se muito da inspiração. Eu acho que a resposta, eu ia trazer exatamente o filme. Não é o que você fala, mas é o que você faz. E aí eu queria trazer um outro filme que eu comentei com você esses dias, que se chama Sérgio, que me impactou muito, já assisti 2 vezes, é um baita filme. Se a Eneida está me assistindo, ela vai dizer, ela se mexeu na cadeira, que eu fiz a Eneida assistir para poder falar com ela no coach sobre isso. Mas é um baita filme. E o Sérgio, ele é um diplomata, eu vou contar um pequeno spoiler. E quando ele chega, ele é das Nações Unidas, e quando ele chega num país diferente, uma das coisas que ele faz é se adaptar à cultura e mostrar. E não é fácil, como... hein? E não é fácil. Eu passei por tu lá. morou em Bagdá, né, cara? Eu morei em Bagdá. Exato. Não consigo nem imaginar, né, como é isso. E ele traz muito isso no filme, né, de ser o exemplo. Então ele dava o exemplo, ele se envolvia com as pessoas daquele local, ele entendia o que aquelas pessoas queriam, e com base no que as pessoas queriam é que ele ia fazer as negociações necessárias para atingir os objetivos da ONU. Sabe, Baraldi, eu acho que para a gente conseguir inspirar na volta, isso é uma coisa que eu sempre falei muito para os meus liderados, muito para os meus liderados. Eu sempre perguntei para eles o que eles queriam da vida, né? Então, eu sempre tive o hábito de fazer, e quem tiver, eu já vi aí que tem alguns que trabalharam comigo que estão assistindo, eu sempre tive o hábito de perguntar o que eles queriam da vida, né? Que área eles queriam trabalhar, quais eram os desejos de longo prazo. Porque a gente não pode inspirar ninguém, a gente não motiva ninguém, as pessoas se motivam por aquilo que elas aspiram. Então, o que a gente precisa fazer é conectar essas pessoas no seu dia a dia com os seus próprios propósitos, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Lá numa das empresas que eu passei, eu tinha uma gerente de compras que era incrível e eu queria promover ela. Ela era incrível. E aí um dia eu chamei, aliás, ela é uma compradora, eu queria promover ela a gerente. E aí um dia eu estava toda empolgada, chamei ela e falei assim, olha, tem uma ótima notícia para você, uma ótima notícia para você. Você vai ser minha sucessora, eu era gerente na época, você vai ser minha sucessora, eu vou te preparar para você ser a gerente que vai sentar no meu lugar. Então a gente vai começar a partir de hoje um trabalho juntas, preparei aqui um roteiro, cara, passei o final de semana inteiro trabalhando no roteiro e tal. Ela olhou para mim e falou assim, sim, muito obrigada pela confiança, mas eu não quero não. Eu quero ser compradora, eu adoro ser compradora. Eu quero ser a melhor compradora da face da terra, não quero liderar ninguém. Deus o livre, a minha assistente já está louco de bom. Não, fazer o que você faz, não quero não. E aquilo me murchou. Eu pensei, pô, esqueci só de um detalhe, né? De perguntar para ela o que ela queria. E foi uma grande lição de liderança. E depois daquilo eu sempre perguntei para as pessoas, o que é que você quer, né? E muitas vezes, eu transferi pessoas de setor, né? Algumas vezes eu fui falar com outras áreas, eu sempre fui muito próxima do RH, eu estou vendo ali algumas pessoas que estão nos assistindo que são de RH, que trabalharam comigo no RH, e eu sempre fui muito próxima do time de RH para ter certeza de que as pessoas que estavam comigo, elas estavam fazendo aquilo que elas gostavam, aquilo que elas queriam fazer, e direcionando de alguma forma a carreira naquele sentido. A gente não inspira ninguém, a gente não motiva ninguém, as pessoas se motivam pelos seus próprios propósitos. Eu acho que o papel do líder
É conseguir relembrar as pessoas dos seus próprios propósitos. É conseguir, quando a gente Exato. vê que a pessoa está... Lembrar, olha, lembra que você me falou que você queria isso? É isso mesmo ainda? Ainda estamos conectados? Então, pera lá, corre lá. Né? Tem o Jairão que está falando ali. O Jairo foi uma das pessoas que trabalhou comigo, que a gente promoveu. E eu lembro que eu chorei muito quando ele pegou o diploma dele, né, Jairo? Tinha uma bela carreira, ele tinha um propósito, foi lá, se formou, me mandou a cópia do diploma e a gente chorou muito Muito juntos. legal. Então, eu acho que é isso, a gente não consegue inspirar, a gente vai pelo exemplo e cuidando principalmente das pessoas. Eu acho que é esse cuidar das pessoas que faz a diferença numa liderança. Muito bom. Sibeli, a gente está caminhando para os nossos últimos 5 minutos, né? Para quem chegou, para quem saiu, eu estou aqui com a Sibeli Regis Vacchiano, uma executiva de varejo brilhante, passagens por Nivea, Walmart, o que a gente chama de perfil must, né? Que é ou a indústria ou o varejo desejam muito, que é essa experiência híbrida, né? Ter trabalhado dos dois lados. Mas acho que para você tem acho que uma ponta dessa conversa que eu acho que é legal puxar de ti, essa experiência que você passou agora um pouco, principalmente do aspecto emocional, da cirurgia que você fez, o quanto foi difícil lidar com tudo isso, como é que foi essa, se é que dá para chamar assim, essa viagem, né? Foi mesmo uma viagem, né, Varaldi? Na primeira semana de Covid, logo que explodiu, no dia que a gente decidiu colocar todo mundo em home office, foi uma segunda-feira, o meu médico me ligou e falou assim, Sibeli, a gente vai precisar fazer a cirurgia nessa quarta-feira, né? A gente identificou uma questão e eu tenho que te internar na quarta, eu tinha que ficar uns 2, 3 dias internada, mas eu vou te dar alta no mesmo dia, antes que o hospital tenha qualquer caso, porque senão é risco, né? E aí eu negociei com o conselho da empresa, falei, vou me internar na quarta, mas, quarta, quinta tô off, na sexta-feira já tô participando das calls, né? Porque Mulher Maravilha vai lá e dá conta. E aí eu fiz a cirurgia, passei mal pra caramba, perdi muito sangue, tive anemia, enfim. O meu corpo falou, cara, você vai parar. E na sexta-feira de manhã eu tive que mandar mensagem e dizer, gente, não dou conta, não consigo. Não vou conseguir participar. Na segunda-feira eu tô de volta. E aí passei o final de semana de molho, sem conseguir levantar da cama, sendo cuidada, o que é uma delícia, por toda a minha família. Na segunda-feira acordei firme e forte, 7h30 da manhã, comecei a trabalhar, toquei com o meu time até as 9 da noite, terça-feira cedo, a Edna que tá vendo a gente, fizemos uma entrevista juntas, né, Edna? 10 horas da manhã eu tava lá, pique total, terminei a entrevista, poft. Desabei e fui para o hospital. E fui para o hospital muito mal. E eu tive muito medo de morrer. Foi a primeira vez na vida inteira que eu tive medo de morrer. E eu senti de perto a vulnerabilidade. E eu acho que esse momento me mostrou que tudo bem, né, que está tudo certo. A gente se dar o tempo, né, necessário para a gente se recuperar. E aí eu liguei para o conselho e disse, gente, pela primeira vez eu vou me cuidar. E eu volto quando eu estiver pronta para voltar. E o conselho foi muito bacana comigo, né? O conselho, os diretores foram muito bacanas comigo. Muito Eles bom. proibiram meu time de Muito falar bom. comigo, né? Eu mandava mensagem, eles não me respondiam. Então, foram 10 Que bom que você está dias bem, firme, e eu fiquei com muito feliz de passar energia, por essa experiência. Foi muito bom. E agora estamos aqui, firme e forte e firme e pronto para outra. forte. Muito bom. Sibeli, que delícia de bate-papo, muitíssimo obrigado. Olha, agradecer todo mundo que participou mais uma vez, né? A gente tem tido aí uma audiência super bacana, as conversas têm sido assim de alto nível. Semana que vem a gente tem mais e eu só quero te agradecer, te desejar mais sucesso